Ai. Beleza, hoje é dia 27 de março de 2023. Mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2. Faremos na aula de hoje a correção daquela lista de exercícios que vocês fizeram na semana passada. Eu só preciso achar essa lista aqui, onde que eu pus... Ah, tá no site, né? Deixa eu abrir ela aqui. Acho que eu pus o nome de LP2, não foi isso? LP2.pdf. Ó, é isso mesmo. Chegou para vocês aí? Show de bola. Deixa eu abrir aqui o poderoso PowerShell. Deixa eu ir lá para nossa pastinha LP2, onde estão as nossas atividades, os nossos algoritmos Java. Pronto, já estou aqui na pasta. Agora, vamos pegar aqui também, para complementar, o nosso guia espiritual. Vamos entrar aqui no tutorial de programação Java. Nós começamos esse tutorial Java fazendo ele na sequência, indo tópico por tópico, testando os exemplos, entendendo as explicações, e aqui no final passava para o Next, e assim sucessivamente, correto? Só que com esses exercícios da semana passada, nós vamos ter que buscar os instrumentos necessários para a solução dos problemas do exercício. Essa lista de exercício tem a letra A, B, C, D e E, e eu vou criar uma pasta aqui dentro da pasta LP2, vai ser lista 1, seria uma lista 1 de exercícios. Você criou? Criou. Então, estou aqui nessa pasta, essa pasta está vazia. Pasta lista 1, que é essa primeira lista de exercícios. Bom, aí nós vamos criar o exercício, um algoritmo para resolver a letra A do exercício. Então, eu vou pegar aqui um editor de textos que eu tenho usado, que é o Notepad++. Vamos colocar ele aqui. Deixa eu pegar um último exemplo que a gente fez, só para me copiar o esqueleto, para facilitar a minha vida. Então, esse é o prog 5, eu vou colar aqui agora, nós teremos essa aula 5, 6, 7. Vou parar de controlar isso aqui, vou deixar só de aula de linguagem de programação 2. Esse nome nós vamos mudar, isso aqui tudo nós vamos mudar. Pronto, isso aqui vai ser o lista 1, exercício A. Então, esse vai ser o nome da minha classe. Lista 1 é XA, exercício letra A. Vou salvar esse negócio lá na pasta, que é na pasta lista 1, com o nome da classe tem que ter o mesmo nome, o nome do arquivo, o mesmo nome da classe. Então, lista 1, exercício A.java. Salvou? Pronto. Tá aí. Bom, feito isso, voltamos aqui no exercício para entender. Primeira coisa, eu preciso entender o que o exercício pede, para depois eu buscar o que eu preciso de recurso do compilador Java para atender esse exercício. Criar algoritmos na linguagem de programação Java para mostrar as sequências de números.
O valor de x deverá ser digitado pelo usuário quando da execução do algoritmo. O valor de x é considerado como ponto final da sequência de números. O valor de x não necessariamente faz parte da sequência. Então, no primeiro exemplo, a sequência vai de 0 a x, mesmo que x não seja mostrado. Exemplo, se o usuário informar o número 11 para x, então o algoritmo vai mostrar 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, é como se o x estivesse aqui entre o 10 e o 12. Se o x vale 11, o 11 não é mostrado porque na sequência do 10 pulou para o 12. E essa sequência ela é muito trivial, são os números pares. Começa de 0 e vai 2, 4, 6, 8, de 2 em 2. Então, essa aqui está fácil de descobrir como é que é a lógica dela. Então, beleza. Bom, antes de começar a tentar resolver essa sequência, nós vamos precisar aprender alguns recursos que nós ainda não estudamos, como, por exemplo, como é que eu peço para o usuário digitar um valor no teclado e esse valor digitado no teclado vai para dentro de uma variável x, por exemplo, né? Então, vamos lá para o nosso guia. E aqui, deixa eu ver onde é que ele explica esse negócio. Deixa eu ver onde é que pode estar. Isso aqui nós já passamos. O if else pode ser que nós precisemos dele também. For while, métodos, parâmetros, recursão, atributos, classes, construtor, modificadores, lá, interface, não, usuário. Input, Java User Input, Scanner. Vai ser esse cara aqui, ó. Bom, olha que interessante. Lembra que eu mostrei para vocês na documentação do Java, que o Java já tem um monte de coisa pronta, um monte de pacote, um monte de classe. Dentro dos pacotes tem as classes, dentro das classes tem os métodos, as propriedades, os atributos, etc. Então, existe uma classe chamada Scanner, que a gente pode usar. Onde está essa classe Scanner? Está dentro do java.util. É como se fosse utilitários da classe Java. Então, eu preciso importar esse cara. E aí, antes de fazer aqui, ó, vou até fazer o seguinte. Antes de fazer a solução do exercício A, eu vou criar o próximo elemento daquela lista que nós estávamos fazendo. Eu já nem lembro o nome. Deixa eu ver lá qual que é. Isso aqui vai se chamar... Eu vou voltar lá para a pasta LP2, arquivos.java. Ô, senhor, cadê os .java? Tá aqui. Então, eu tinha parado no prog 5. Então, eu vou fazer um prog 6, só para a gente testar as coisas que a gente precisa para o prog 6, para depois... Então, vamos pegar aqui o prog 6. Então, nós vamos fazer um prog 6 para testar as coisas que a gente precisa, para depois a gente ir para tentar fazer a solução do exercício. Então, nesse prog 6, o que eu quero testar aqui com vocês é exatamente a classe Scanner. Então, para mim usar esse recurso, eu tenho que fazer o import. Lembra quando no PHP a gente usava o require lá? Então, é muito similar. Beleza, então eu vou pegar esse cara, vou importar ele aqui no meu código. Então, se eu coloquei o import aqui no meu prog 6, eu posso usar todos os recursos que eu tenho da classe Scanner dentro do meu código. Quais recursos me interessam? Espera aí que apareceu um som aqui no meu... Só um segundo, pessoal, porque está saindo um som aqui. Está saindo um som aí para vocês? Eu acho que é uma propaganda nessa página aqui, ó. Eu, hein? Parou. Então, vamos voltar aqui o exemplo.
Bom, então vamos lá. Importei a classe Scanner. Então, o que eu preciso fazer agora? Para mim usar essa classe Scanner, eu tenho que criar uma instância dela. Então, eu vou pegar essa parte aqui do exemplo e vou mostrar para vocês. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou chamar essa instância da classe Scanner de fala usuário. Vou chamar de fala usuário. Então, fala usuário é uma instância da minha classe Scanner, new scanner system.in. Ou seja, eu estou falando que a classe Scanner vai usar a entrada padrão do sistema. E a entrada padrão do sistema, vocês vão perceber que será o teclado via PowerShell. Bom, agora que eu tenho esse fala usuário, eu posso usar, então... Deixa eu copiar esse pedaço aqui. Eu vou copiar esses dois. Bom, se eu vou pedir uma informação para o meu usuário, eu tenho que primeiro orientar o meu usuário. Então, eu vou falar para ele, o usuário, digite um valor para X. Okay? Aí, eu tenho que receber o valor de X. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu explicar para vocês aqui. Deixa eu copiar isso aqui, mas o nosso vai ser um pouquinho diferente. O X vai ser um inteiro. Vai ser um integer. Eu não lembro se a gente usou integer ou int. Exemplo, vocês lembram? Int. Então é int. Então, beleza. Então, eu vou ter o int. E aí, eu vou falar o seguinte. Vamos lá, o que eu estou fazendo aqui? Mostra uma mensagem para o usuário, digite um valor para X. Depois, do tipo int, que se chama X, receberá o que o usuário vai digitar. Então, esse next line é um método da classe Scanner. Esse next line, eu estou chamando da instância que eu criei, que eu chamei fala usuário. Só com isso aqui, eu acho que a gente já consegue fazer um teste. Deixa eu ver. Bora lá. Caramba. Aqui. Então, eu estou aqui, só que eu tenho que voltar um pouquinho, porque é aqui que está o meu prog 6. Então, Java C, prog 6.java. Vamos ver se vai compilar. Deu erro. Tá. Alguém imagina o que pode ser esse erro? Olha a mensagem de erro. Exatamente. O que acontece? O next line, ele retorna uma informação incompatível com o tipo int. Então, o que nós vamos fazer? Seria mais fácil eu definir um string aqui, né? Mas eu quero ver lá na classe... Deixa eu pegar a documentação do Java aqui. Vamos ver aqui se eu consigo... Deixa eu... Peraí... Só um segundo. Eu vou colocar esse negócio aqui. Vamos lá para olhar o pacote. Vamos descobrir aqui. Guia de referência, documentação. Nós usamos quem mesmo? Deixa eu pegar. Java Util Scanner. Então, vamos para o Java Util. Java Util. Java Util está aqui. Dentro do package, dentro do pacote Java Util, nós usamos o cara chamado, se tiver bonitinho em ordem alfabética, tem que estar no final aqui, Scanner. Então, Java Util Scanner. Então, dentro dessa classe Java Util Scanner, nós usamos, como estava lá no tutorial, o next line, não foi isso? Então, vamos ver aqui os métodos que nós temos aqui. Deixa eu voltar aqui no código. Nós usamos o next line.
Vamos procurar o next line aqui. Tem next, retorna string, next string, next big decimal, next big int, next int, next line. O next line, ele retorna string. Se eu int, ele já me devolve um int e eu não tenho dor de cabeça com conversão? Tem chance, não tem, de funcionar? O next int, o i é maiúsculo. Então, next int. Vamos salvar esse negócio. Vamos voltar para o PowerShell para tentar compilar de novo. Ó, compilou. Legal. Aprendemos um pouquinho mais da classe Scanner. Vimos que ela tem vários métodos e quando a gente for pedir uma informação para o usuário, a gente pode escolher que tipo de informação a gente quer receber. Para ver se esse negócio deu certo, eu vou só, para executar, né? Vou colocar aqui, ó. Você digitou e vou colocar aqui o valor de X. Ok? Agora eu vou compilar de novo. Vamos executar esse prog 6 para ver que bicho que dá. Olha lá, digita o valor para X, 55. Enter. Você digitou 55. Ótimo. Então já temos a primeira parte do problema. Eu não gostei desse 55 ficar aqui embaixo, não. Eu queria que ficasse aqui na frente do X. Se eu tirar esse LN aqui, para não mudar de linha e colocar 2 pontos e um espaço aqui, eu acho que vai ficar mais bonitinho. Vamos testar? Compilando de novo. Executando. Olha lá, ó. Digite o valor para X, 88. Enter, você digitou 88. Perfeito. Então, nós já sabemos que, para mim pedir uma informação para o usuário, eu vou usar, se eu quero receber um número inteiro, eu crio uma instância da classe Scanner, chamei de fala usuário, oriento o usuário do que ele deve digitar, e uso aqui a minha instância nextInt para receber um inteiro para X. Perfeito. Isso já está resolvido. Então, vamos voltar para o problema, que para receber o valor de X já está resolvido. Bom, eu preciso agora criar uma estrutura de repetição. Assim como nós estudamos nas linguagens de programação, nas outras, nós temos aqui, ó, aqui, ó, nós temos o for, nós temos o while. Então, eu posso usar uma estrutura de repetição dessa. Deixa eu ver o for. O for, vamos tentar conferir aqui. Vamos lá para o nosso exercício. Vamos criar uma situação aqui do for, onde a estrutura de repetição vai ser o seguinte: eu vou ter um inteiro i, que começa de 0, enquanto esse i for menor do que o x, aí o i está aí mais. Vou deixar assim mesmo. Vou deixar assim. Poderia ser i igual a i mais 2, né? Para já tentar fazer o exercício, ó. É uma opção. Nós vamos só testar isso aqui. Se funcionar, depois nós vamos transferir isso aqui lá para a classe lá onde a gente vai tentar resolver o exercício, tá? Então vamos compilar de novo, prog 6, deu certo, executa o prog 6, valor de X. Se eu digitar 15, ele mostrou de 0 a 14. Beleza, então aqui eu acho que a gente tem um bom pedaço para colocar lá na solução do nosso exercício. Eu vou copiar esse aqui que a gente fez no prog 6, vou voltar aqui no item lista 1, exercício A, vou colar esse negócio aqui, e agora nós vamos pensar exclusivamente na solução para a letra A do exercício. Posso manter isso aqui, vou continuar recebendo um valor de X, isso aqui eu não preciso mostrar. Na hora de mostrar, eu vou mostrar esses caras aqui sem mudar de linha, só que eu quero colocar o valor do i mais uma vírgula para separar esses elementos, para não ficar tudo pregadinho um no outro. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. E aí, o i vai começar de 0, enquanto o i for menor do que x, pode ser menor ou igual, né? Porque o x pode fazer ou não parte da sequência. E aqui vai ser i
igual I mais 2. Pronto, eu acho que com isso aqui a gente já consegue resolver a primeira letra do exercício lá. Vamos testar? Agora, aqui eu tenho que voltar lá para dentro da minha pasta lista 1. Aqui eu já tenho lista 1 EXA. Vamos compilar ele. Lista 1 exercício A.java. Opa! Por que deu esse erro? Não fiz o import. Estou tentando usar uma classe sem importar. Vamos importar aqui, ó. Agora que eu fiz o import da classe scanner, eu posso, dentro do meu algoritmo, ter os seus métodos. Compilei para executar. Java lista 1. Pronto. Para executar esse negócio, eu vou voltar aqui no exercício para a gente executar e testar. Ó. Então, se o exercício, vamos testar o do exemplo, se o valor de x for 11, ele tem que mostrar 0, 2, 4, 6, 8, 10, não é isso? Oba! Se eu testei 11, ele mostrou certinho. Se eu falar para ser 14, ele vai mostrar o 14 também? Sim, mostrou o 14 também. Se eu falar que a sequência é 1, o x vale 1, ele mostra só o 0. Se eu falar que é 6, ele mostra 0, 2, 4, 6. Fechou. Letra A, resolvido com sucesso. Vamos para a letra B. Aí eu vou copiar esse código aqui. Fechar esse aqui, criar um novo, que vai ser a letra B. Vou salvar isso aqui dentro do lista 1 com o nome letra B. Certo? Então, lista 1, exercício B. Bom, vamos entender como é que é esse cara. 0, 2, 6, 8, 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42. Qual que é a lógica desse negócio aqui? Oi? Vai dobrando. 2, de 0 para 2. Deixa eu tentar fazer isso aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Só para... Esse aqui é a letra B. Então, antes de mexer nela, vou colocar aqui embaixo só para a gente olhar. Então, de 0 para 2, aumentou 2. De 2 para 6, deixa eu colocar esses caras aqui, aumentou 4. De 6 para 12, 6. De 12 para 20, 8. 20 para 30, 10. De 30 para 42, 12. Então, na realidade, a gente tem um cara que começa... 2, 4, 6, 8... vai de 2 em 2. Então, o próximo número é a soma do anterior mais o próximo dessa sequência irmã que está aqui embaixo. Vamos deixar esse cara aqui até para a gente entender. Como é que nós vamos implementar esse negócio? O valor de x continua sendo informado do mesmo jeito. Agora, a variável i aqui, ó, que começa com 0, eu acho que talvez não seja interessante a gente usar o for. Eu acho que vai ser interessante usar, nesse caso, o while. Vamos pegar o while aqui, como é que funciona? Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai fazendo o que está aqui embaixo. Então, nós vamos usar o while em vez do for, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar a variável i aqui em cima. Int i, começando com 0. Aí, nós faremos aqui um for. For não. Enquanto o i for menor do que x, menor ou igual, né? Enquanto o i for menor ou igual a x, nós vamos mostrar o valor do i e calcular o próximo i. Só que para calcular o próximo i, eu tenho que ter uma outra variável, que eu vou criar o j. Então, eu vou criar aqui, ó, um j que vai começar com 2. Ok? Então,
Depois que eu calcular, que eu mostrar o I, que é o zero, o I vai ser igual o que tinha no I mais o J. Ou seja, o I vale zero, o próximo I, depois do zero, é I mais J, que é 0 mais 2, que vai dar o 2. E aí, qual que vai ser o próximo J? O J mais 2. Então, para mim mostrar a sequência que o usuário quer ver, que é 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, eu tenho que ter uma sequência oculta que vai ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, certo? Então, a minha sequência oculta está aqui, ó. É um J que começa com 2 e o J vai de 2 em 2, que é para fazer esse cara aqui, ó. E aí, o próximo número da sequência, do I, né? Vamos, ó, isso aqui vai ser o I, e essa sequência aqui de baixo vai ser o J. Deixa eu colocar assim para explicar melhor. Então, para mostrar a sequência do I, eu tenho um J que vai ser oculto, porque ele não aparece. Mas quando eu mostrar o J, o I, valendo 0, o próximo I é o I anterior mais o J que começou com 2. Aí eu acho esse cara. Para mostrar o próximo I, é o I anterior mais o próximo J que eu calculei aqui, ó, JJ mais 2. Isso aqui a gente está inventando agora, não sei se vai funcionar, nós vamos descobrir agora, na hora que a gente compilar esse negócio e ver se vai funcionar. Certo? Vou botar isso aqui como comentário, só para não ter que apagar isso aqui embaixo. Então, bora lá compilar o nosso exercício B. Vamos compilar o exercício B. Que maravilha, não deu nem erro. Vamos executar o exercício B. Valor de X. Se eu colocar 40, ele mostrou 0, 2, 6, 12, 20, 30. Parou no 30 porque o próximo era 42 e o X era 40. Então, o ponto de parada era até 40. Vamos executar de novo. Se eu pôr 42, o 42 entra lindo. 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42. Então, deu ótimo. Funcionou perfeitamente. Vamos tentar aqui agora, por exemplo, com um número pequeno, 2. 0, 2. Perfeito. Então, está funcionando. Então, a solução da letra B do nosso exercício está aqui. É essa daqui. Vou copiar também. Vou fechar. E vamos para a próxima, que é a letra C. Então, vamos salvar isso aqui, lá na pasta lista 1. Então, lá vai eu procurar a extensão .java aqui de novo, para colocar a letra C aqui no nome da classe. Pronto. Então, vamos lá agora para a lista para descobrir o que é a letra C. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. O que está acontecendo aqui? De 1 para 2 somou 1. De 2 para 3 somou 1. De 3 para 5 somou 2. De 5 para 8 somou 3. De 8 para 13 somou 5. Bom, o próximo número da sequência é a soma dos dois anteriores. Podemos interpretar assim? O 3 é a soma do 1 e do 2. O 5 é a soma do 2 e do 3. O 8 é a soma do 3 e do 5. O 13 é a soma do 5 e do 8. O 21 é a soma do 8 e do 13. Então, o próximo número é a soma dos dois anteriores. Então, nós vamos ter que fazer um malabarismo aqui para sempre ter os dois números anteriores. Então, vamos lá. Aqui a gente não muda esse pedaço, porque esse pedaço aqui é o que pede de X. Eu posso chamar esse cara aqui, ó, por exemplo, na hora que eu mostrei o 5, antes do 5, o último era o 3 e o penúltimo era o 2. Pode ser sim? Então, na hora de mostrar o 5, qual que tinha sido o último? O 3. E o penúltimo? O 2. Então, eu vou chamar de último e penúltimo. Vou criar duas variáveis aqui, ó. Vou criar aqui o último, começa com 0, e o penúltimo, que também começa com 0. Beleza. Agora, eu tenho a variável i, que eu não posso perder, porque o i é o que eu vou mostrar. Eu posso pôr
o atual. Vou criar uma variável int, que é o número atual. Que também começa com 0. Então, qual que é o número? Ele começa de... A letra C começa de 1, né? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Então, o atual já vai ser o número 1, que vai ser o primeiro a ser mostrado. Então, enquanto o atual for menor ou igual a x, nós vamos mostrar o número atual. Depois que eu mostrei o número atual, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular o próximo atual. Aliás, antes disso, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Depois que eu mostrei meu número atual, deixa eu apagar isso aqui. O que eu tenho que fazer? O penúltimo vira o último. E o último vira o atual. Então, deixa eu arrumar essa indentação aqui. Então, o penúltimo vira o último. O último pega o atual. E aí, depois que eu fizer isso, eu posso calcular o próximo atual, que é igual ao último mais penúltimo. Jesus, será que vai funcionar? Não sei, só executando para descobrir. Posso apagar isso aqui. Bom, vamos testar, né? Se testar, se der certo, eu explico. Se der errado, a gente tenta corrigir. Letra C, temos que compilar. Letra C, erro não deu. Agora, se vai rodar... Vamos lá, vamos pegar uma sequência da lista para a gente comparar. Então, olha lá, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Se eu botar aqui, sei lá, 25, ó, deu errado. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Bom, deu errado só no primeiro, que ele mostrou 1 duas vezes, né? Ele mostrou 1 duas vezes. Que depois que ele mostra o atual, ele pega... Vamos fazer a simulação aqui, ó. Nós temos a variável último, a variável penúltimo e a variável atual. Eu vou até pôr isso aqui na ordem para facilitar a nossa vida. Então, eu tenho as 3 variáveis. Não, deixa eu colocar tudo embaixo, vai ficar mais fácil. Então, o último começa com 0, penúltimo com 0, o último com 0 e o atual com 1. Vamos lá, esse aqui é o que começou. Agora vamos processar nosso algoritmo. Mostra o atual. Então, o que ele mostrou? Mostrou o número 1. Depois, o penúltimo recebe o último. O penúltimo recebe o último, então o penúltimo continua com 0. O último recebe o atual. Então, o último, para receber o atual, o último passa a valer 1. O atual passa a ser último mais penúltimo. Então, o atual passa a ser penúltimo mais último, dá 1. Por isso que ele mostrou 1 duas vezes, ó. Bom, vamos ver como é que nós podemos corrigir isso. Vamos ver como poderemos corrigir para que ele não mostre 1 duas vezes. Se o atual começar com 0 também, ele mostra 0 aqui, que não está certo. Eu posso fazer, deixa eu ver. Penúltimo recebe o último. Eu posso fazer essa soma aqui, ó. Deixa eu pensar. O último recebe atual. Posso fazer uma gambiarrinha aqui, ó. O último só vai receber o atual se o atual for maior que 1. É bem uma gambiarra mesmo, ó. Se o atual já tiver passado do 1, então, eu nem estudei o if lá, mas... Se bem que eu acho que ele não vai sair daqui nunca, hein? Porque nunca que o atual vai ser, porque vai ficar um 0 mais 0 aqui o resto da vida, ó.
0 mais 0, 0 mais 0, 0 mais 0, ele não sai daqui mais nunca. Porque esse vale 0 e o último vale 0. O penúltimo vale 0, o último vale 0. Se o atual for maior que 1... Não, então não vai ser o atual, não. Vai ser o último. Se o último for maior do que 1... Não. Essa gambiarra vai ter que ser feita aqui, ó. Aqui eu vou deixar. O último recebeu o atual. O atual fica... E aqui, se o atual... Se o último for maior que 1, eu vou deixar ele calcular o próximo atual. Senão ele vai pular, vai mostrar o atual repetido. Não vai dar certo. Não vai dar certo essa gambiarra. Ó, vou até mostrar para vocês. Já vi que não vai dar certo. Deixa eu comentar isso aqui embaixo para não atrapalhar o nosso código. Pronto, vamos compilar. Letra C. Executar. Se eu botar lá o 25 de novo. Olha que lindo. Eu tinha visto que não ia dar certo mesmo. Vamos ver. Quando é que eu vou mostrar esse atual aqui? Eu posso mostrar ele? Deixa eu pensar. O atual começou com 1. Posso fazer uma gambiarra e fazer o seguinte. Eu começo o atual com 0. Começo o penúltimo com 1. Nossa, gente, que gambiarra. Se só vou mostrar o atual quando o atual for maior que 0. Eu acho que não vai dar certo também não, mas vou testar assim mesmo. Vê que legal, que não vai funcionar também? Aqui, ó. Eu só mostro quando for maior que 0. Por quê? Ele vai passar aqui. Atual é maior que 0? Não, vale 0. Mostra o quê? Não mostra nada, passa batido. Penúltimo recebe o último. Ah, não, aqui, ó, desculpa. Aqui é com 0 e o último tem que ser 1. Vamos ver. Penúltimo recebe o último. Então, o penúltimo vale 1 e o último vale... Penúltimo recebe o último. Penúltimo que vale 0... recebe 1 do último. Aí o último recebe o atual, que é 0. Atual é igual ao atual mais último. Vamos ver que bicho vai dar isso aqui. Compilando. Executando. 25, entra. Mostrou 2 vezes do mesmo jeito. Não adiantou nada essa gambiarra aqui. E agora? Como resolver esse problema? Como resolver? Vamos raciocinar de novo melhor aqui. 0. O último. Eu estou confundindo, porque esse negócio aqui tinha que ficar na ordem para facilitar a minha vida. Se o penúltimo for 0 e o último for 1, quando ele calcular... atual é menor, ele vai mostrar 0 e não pode mostrar 0. Depois, penúltimo recebe o último recebe o atual. E eu acho que tem uma chancezinha. Não vai dar 1 de novo. Não vai dar certo. Quer ver como não vai dar certo? Vou passar isso aqui lá para o final. Vou salvar, vou compilar e vou executar de novo. Compilou. Executou, 25. Ah lá, mostrou repetido de novo. Então, essa solução não foi bem sucedida. Então, vamos voltar isso para cá. Vou voltar ao tradicional, que era o atual vale 1, os anteriores vale
valem 0. Aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui, ó. Penúltimo recebe o último recebe o atual. Aí, mostrou. Depois que ele mostrou, eu vou perguntar um negócio aqui, ó. Se como esse 0 vai vir para cá, eu vou perguntar se o penúltimo for 0, eu vou somar 1 nele. Se o penúltimo for igual a 0, menor que 1, que no caso é 0, eu falo que o penúltimo recebe 1. Para ele forçar ele pular para o 2, porque lá na sequência, o próximo é o 2. Vai fazer 1 mais 1, 2, depois aí eu acho que vai corrigir o restante. Vamos ver se vai funcionar. Se funcionar, a gente faz a explicação, faz o teste melhor. 25. Não resolveu. 1, 2, 3. Ué, por que ele mostrou 1 de novo? O último, ó, o penúltimo recebe o último, que é 0. Ah, é porque eu pus o if aqui em cima. Na realidade, eu teria que pôr ele aqui, ó. O penúltimo recebeu o último. Só que se ele continuou como 0, eu somo 1 nele. Porque o atual aqui e aqui vai... Bom, agora eu acho que tem chance de funcionar. Vamos ver. Compilando, executando, 25. Ó, agora resolveu. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Executando, 50. 21, 34. O próximo seria 55, né? Então, se eu pôr 60 aqui, 55 aparece. Isso funcionou. Então, fiz um pequeno ajuste aqui, ó, que só quando o penúltimo recebeu o último. Aqui, ó, os dois valem 0. Então, o penúltimo recebeu o último, que era 0. Aí eu coloco 1 no penúltimo para calcular o próximo como sendo 2. Aí, a partir daí, começa a girar a engrenagem direitinho. Certo? Então, está resolvido a letra C da nossa lista de exercícios. Agora, vamos para a letra D, que é relativamente fácil. Copiando, fechando a letra C, criando agora a letra D. Vamos salvar essa danada. Letra .java. Letra D. Bom, vamos lá. A letra D é de x a menos x negativo, só que o x tem que ser par, então eu preciso descobrir se o x é par ou não. Como é que a gente descobre se o x é par ou não? Precisamos de algum mecanismo aqui das variáveis ou das funções matemáticas para descobrir como é que a gente pega um número par ou ímpar. Aqui pega o valor absoluto. Não adianta. Tinha que ser alguma coisa que pega o resto da divisão, né? Deixa eu perguntar para o Google aqui, ó. Resto da divisão em Java. Oi? É o mod? Módulo. Aqui temos um exemplo de um site, ó. Double. Resto é igual o número 1 percent número 2. Vamos testar esse cara aqui. Tá, divisão por 2 números, ok. Vamos testar. Bom, vou voltar lá no nosso prog 6 para acrescentar isso aqui, tá? Então, ó, você digitou o x e aqui nós vamos fazer o teste com esse x. Nós vamos colocar aqui um double, onde vai ser um resto, vai ser x por 2. E aí nós vamos botar um if aqui. Se resto
maior que 0, nós vamos escrever, então, x é ímpar. Correto? Nós escreveremos aqui x ímpar. Se não, x par. Vamos compilar agora o prog 6. Ponto, voltamos. Java C, prog 6.java. Prog 6. Rodando. Valor de x, 45. Nossa. 45x ímpar. Vamos de novo. Eu vou tirar esse ln aqui, ó, só para não ficar mostrando esse i tão cheio de coisas, tá? Vou compilar o prog 6 de novo. Epa! Eu fiz. Pus vírgula e é um sinal de mais. É isso? Caramba. Compilou. Prog 6. Vamos por 44. X é par. Então, beleza. Já temos um mecanismo para descobrir se o número é par ou ímpar. Então, vamos voltar para o nosso problema aqui. Deixa eu apagar um pouco de coisa aqui. Vou apagar esse penúltimo, último. Nós precisamos saber se o x é par ou não. Então, o x que o internauta digitou, o usuário digitou aqui, nós vamos saber se o resto é par ou ímpar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma correção. Para mostrar a sequência, se o x for ímpar, eu tenho que fazer o que nele? Eu tenho que subtrair 1 para ele virar par, certo? E se o x é 9, eu tenho que subtrair 1 para ele virar 8. E depois eu tenho que multiplicar ele por um número negativo. Então, se o resto for maior do que 0, nós vamos fazer com que o x seja igual... Vamos fazer o x menos menos, né? O x, a gente subtrai 1 do x. Se não, o x é par, tá valendo. Aí, eu tenho que mostrar agora... Eu vou calcular o x negativo. Então, eu vou criar uma variável. O int aceita negativo e positivo? Quem lembra? Aceita? Vamos descobrir, então. Se não aceitar, vamos criar um int aqui chamado x neg, que será o x negativo. Vamos começar ele com 0 aqui, só para começar. Mas aí, depois de calcular o x aqui, ó, nós vamos falar que o x neg é igual a x vezes menos 1. Eu transformo o x em negativo, certo? E aí, enquanto o x neg for menor ou igual a x, eu vou mostrar o valor de x. Desculpa, vou mostrar o valor de x neg. X negativo. E aí, o próximo número é simplesmente... Qual que é o próximo número? É somar 2 no x. Ele vai começar negativo, vamos somando 2, aí ele vai virar positivo em algum momento. Então, x mais igual a 2, como é que é? Quem lembra? É assim, gente? Ninguém lembra. Seu professor. Vamos ver se vai dar certo. Estou fazendo errado, não é o x, é o x negativo, gente. Eu faço o trem errado e ninguém grita. Espera dar errado para depois. Vamos ver. Bom, vamos voltar lá para a pasta lista. Lista, agora eu não lembro o nome da lista também. Lista 1. CD, lista 1. Tá lá. Ixi, misericórdia. O que é aquele lista 1? É xd,java.java ali. Salvei o nome errado? Salvei o nome errado, ó. Olha aqui. Vamos ver se dá para renomear esse troço aqui. É XD, porque eu pus uma vírgula em vez de ponto, aí ele pôs um monte de ponto Java. Salvar. Ver. Agora sim.
Então, vamos compilar. Letra D, Java C, lista 1 é XD. Compilou. Vamos rodar. Java, lista 1 é XD. Valor de X. 31. Começou de menos 30, parabéns para ele, ó. Menos 30, menos 28, até o 30. Ficou bonitinho, parece que já funcionou. E se eu colocar 15, vou pôr um número menor. 15, beleza, ele foi de menos 14 até 14 positivo. Se eu colocar 4, foi de menos 4 até 4 positivo. Beleza, já está resolvido a letra D do exercício. Vamos lá. Pronto, então essa foi a letra D. Falta só a letra E? Nossa, essa lista estava muito fácil, hein? Depois eu vou olhar os e-mails que vocês mandaram lá com a solução de vocês. Tchau, 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 tchau. Ih, esse aqui é zica, hein? Esse é encrenca. Mas, mesma lógica, hein? Vai dar para aproveitar tudo aqui, quer ver, ó? É de 3 em 3, é só pegar múltiplo de 3. Vamos sair daqui da letra D, vamos criar a letra E, salvar como nome .java, sem colocar vírgula, pronto. Então, eu preciso saber o seguinte, o cara vai me informar um número. Agora, como é que eu sei se ele é múltiplo de... Bom, múltiplo de 3 eu vou pegar o resto. Talvez a gente tenha que usar um mecanismo mais interessante, porque se ele não for múltiplo de 3... Por exemplo, se o cara digitar 20, não vai dar múltiplo de 3, mas como é que eu faço para chegar no 18 de 20? Ah, eu tenho que ir subtraindo até ele ser múltiplo de 3. Ah, vai ser fácil, quer ver, ó? Vamos lá, então o cara digitou o x aqui. Aí não é x negativo, vai ser o x múltiplo de 3, tá? Então esse xm3 aqui, eu quero um x múltiplo de 3. Aí o resto vai ser o x dividido por o resto dividido por 3. Se o resto for maior que 0, o x ainda não é múltiplo de 3. Correto? Passa um x menos menos. Preciso fazer isso aqui só 2 vezes no máximo. Então, o que eu vou fazer aqui de novo? Eu pego e faço esse cálculo aqui de novo, ó. Só que eu não preciso do double mais. Eu calculo de novo, porque o x... Ó, peguei o resto da divisão de x por 3. É maior que 0? Então, o x não é múltiplo de 3. Subtrai 1 de x. Agora, eu calculo de novo. Se esse x que eu tirei 1 é múltiplo de 3. Se não for, eu faço isso aqui mais uma vez. Aí eu tiro 1. Quando eu tirar 1, aí ele tem que ser múltiplo de 3. Não tem lógica. Porque, ó, imagina o 20. É múltiplo de 3? Não. Tirei 1, foi para 19. 19 é múltiplo de 3? Não. Tirei 1, foi 18. 18 é. Percebe que eu preciso fazer isso só 2 vezes? Então, não vou nem criar muita confusão aqui, ó. Nessas 2 aplicações aqui, eu, no final, vou ter um x que é múltiplo de 3. Se o x vai estar múltiplo de 3, como é que é a sequência? Eu tenho que ir até 0, subtraindo de 3 em 3. Então, beleza. Então, enquanto o x for maior do que 0, o 0 vai entrar na brincadeira? Vai. Então, maior ou igual a 0, eu tenho que mostrar o x e calcular o próximo x, que é x menos igual a 3. Será que vai funcionar essa encrenca? Só compilando e executando para descobrir, né? Então, vamos lá. Vamos compilar aqui o Java letra E. Compilar a letra XE. Compilou, executando a letra E. Bom, então vamos botar aqui a sequência. Então, se eu falar que o x é 21,
Ele mostrou de 21 até 0. 21, 18, foi lindo. Se eu falar que o x é 20, ele foi do 18 até o 0. Se eu falar que o x é 19, ele foi do 18 até o 0. Se eu falar que o x é 18, ele foi do 18 até o 0. Show de bola. Funcionou. Então, temos a nossa lista de exercícios corrigidas. Eu vou preparar uma segunda lista e disponibilizar para vocês. Até quando vocês voltarem no intervalo, já terá uma próxima lista para vocês fazerem, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, fechou.